Mulheres estoicas, a filosofia além dos homens. Olá, estudiosos e praticantes. Você já ouviu falar de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Mas e as mulheres estoicas? Apesar de muitas vezes serem esquecidas nos registros históricos, as mulheres tiveram um papel fundamental na filosofia estoica. Hoje, vamos falar sobre algumas dessas figuras extraordinárias e como seus exemplos podem inspirar nossa vida. O estoicismo e as mulheres. O estoicismo ensina a buscar a virtude, a autodisciplina e a resiliência diante das dificuldades da vida. Ao longo da história, tanto homens quanto mulheres enfrentaram desafios profundos, e os princípios estoicos foram essenciais para a superação desses momentos difíceis. A capacidade de controlar as emoções, aceitar o destino e agir de maneira justa são valores que não possuem gênero, são atributos do espírito humano. O papel das mulheres no estoicismo desafia as narrativas convencionais da filosofia como um campo dominado pelos homens. Apesar das barreiras impostas por sociedades patriarcais, muitas mulheres viveram e morreram exemplificando os princípios estoicos. Elas provaram que a busca pela sabedoria e pelo autocontrole é uma missão sagrada que transcende as limitações sociais e de gênero. 5 mulheres estoicas da história. Pórcia Catonis, 70 a.C., 43 a.C., filha de Catão, o jovem, um dos mais rígidos defensores da República Romana. Pórcia cresceu em um ambiente de forte influência estoica. Seu pai era conhecido por sua integridade inabalável, e desde cedo, ela aprendeu que a virtude estava acima do conforto pessoal. Casada com Brutus, um dos principais conspiradores contra Júlio César, Pórcia compreendia os riscos envolvidos na luta pela liberdade e demonstrou notável firmeza de caráter. Disse que, para provar sua resistência à dor e demonstrar que poderia suportar qualquer sofrimento sem trair segredos, ela feriu a própria coxa sem demonstrar fraqueza. Esse ato extremo, embora possa parecer brutal, exemplifica a autodisciplina e o controle sobre as emoções que os estoicos valorizavam. Pórcia acreditava que a virtude e a lealdade à causa eram mais importantes do que qualquer medo ou sofrimento físico. Arria Maior, séquio de Tiricê. Casada com o senador Peto, que foi condenado à morte por traição contra o imperador, Arria demonstrou coragem inabalável. Sabendo que seu marido estava prestes a enfrentar a morte, ela tomou para si a tarefa de ensiná-lo a aceitar o destino com dignidade. Quando ele hesitou diante da perspectiva de tirar a própria vida, ela pegou uma adaga, apunhalou-se no peito e entregou a ele, dizendo: "Peto, isso não dói." Com essa ação, ela demonstrou o verdadeiro espírito estoico, enfrentar a morte sem temor. A atitude de Arria reflete a essência da filosofia estoica: aceitar com serenidade o destino que nos é imposto e não se deixar dominar pelas emoções. Sua força inspirou não apenas o marido, mas também gerações futuras que enxergam nela um símbolo de resiliência e coragem. Seu exemplo nos lembra que o verdadeiro poder reside na mente e que a virtude deve ser buscada acima de qualquer circunstância externa. Fania, séquio IDC. Fania era neta de Arria e continuou o legado estoico de sua família. Criada em um ambiente onde a busca pela verdade e a resistência à tirania eram valores fundamentais, Fania não hesitou em desafiar os imperadores romanos. Casada com Elvídio Prisco, um senador que se opunha firmemente ao governo autoritário,
ela apoiou o marido mesmo quando isso significou enfrentar o exílio e a perseguição política. Mesmo diante das dificuldades, Fania manteve sua firmeza de caráter e permaneceu leal aos princípios estoicos. Ela acreditava que a liberdade e a integridade moral eram bens inegociáveis. Sua história é um testemunho do papel fundamental que as mulheres desempenharam na preservação do estoicismo como uma filosofia de resistência, dignidade e amor à verdade. Hipátia de Alexandria, 355-415 d.C., filósofa, matemática e astrônoma, Hipátia dedicou sua vida ao estudo e ensino do conhecimento. Embora sua abordagem filosófica misturasse elementos do platonismo e do estoicismo, ela viveu de acordo com os princípios estoicos de autodisciplina, busca pela sabedoria e aceitação do destino. Em uma época de crescente tensão entre ciência e religião, ela se manteve firme em sua convicção de que a verdade deveria ser buscada acima de tudo. Sua trágica morte, resultado de perseguições políticas e religiosas, exemplifica a luta constante entre a virtude e a ignorância. Mesmo diante de ameaças, Hipátia nunca recuou, mantendo a serenidade e o compromisso com a verdade até o fim. Seu legado nos lembra que a filosofia não é apenas teoria, mas sim um guia prático para viver uma vida plena e significativa. Gala Placídia, 388-450 d.C. Filha do imperador Teodósio I, Gala Placídia viveu em tempos turbulentos e soube usar sua inteligência e resiliência para enfrentar os desafios políticos. Capturada pelos visigodos, soube transformar sua situação e, posteriormente, tornou-se imperatriz do Império Romano do Ocidente. Demonstrando uma impressionante capacidade de adaptação, ela governou com equilíbrio e pragmatismo. Sua trajetória prova que a resiliência estoica pode ser aplicada na política e no poder. Gala Placídia soube manter a calma em meio ao caos e utilizar a razão para governar, servindo como um exemplo de liderança guiada pela sabedoria e pela força interior. A atualidade do estoicismo feminino. Essas mulheres nos ensinam que a filosofia estoica não é exclusiva dos homens. Hoje, as mulheres podem aplicar o estoicismo na vida profissional, nos desafios da maternidade, nas dificuldades emocionais e em qualquer aspecto da existência. A força da mente, a resiliência e a busca pela virtude são armas poderosas para enfrentar os desafios da modernidade. O estoicismo nos lembra que, independentemente do sexo, a missão de viver com sabedoria e dignidade é sagrada. Os princípios estoicos são universais, acessíveis a qualquer pessoa disposta a se comprometer com a prática da virtude. As dificuldades da vida são inevitáveis, mas a maneira como escolhemos enfrentá-las define quem somos. Que possamos aprender com essas mulheres estoicas e trazer essa força para o nosso próprio dia a dia. A história nos mostra que o estoicismo é uma filosofia universal, acessível a todos que buscam viver com virtude, resiliência e serenidade. Que possamos aprender com essas mulheres estoicas e trazer essa força para o nosso próprio dia a dia. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais reflexões sobre estoicismo. Até a próxima!